Você vai ver agora mais um corte de uma das aulas do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Lembrando que aqui no nosso canal nós sempre trazemos conteúdos da prática, do dia a dia de quem realmente vive projetos de estruturas de concreto armado, com dicas e recomendações do que é verdadeiramente praticado no dia a dia de quem projeta. Acompanha comigo até o final. Outra forma para mitigar isso é a adoção de juntas de dilatação, né? Agora nós vamos falar de verdade aqui a nível de projeto. As juntas de dilatação simplesmente dividem a estrutura em duas ou mais, né? Nós temos o caso aqui, uma junta de dilatação, no meio ali nós vemos que é uma separação definitiva entre as duas peças, e nós vemos ali um pilar da extremidade, né, à esquerda, sofrendo um deslocamento ΔLA, sabendo então que esse deslocamento é proporcional àquela deformação por retração, ou, se for o caso, uma variação de temperatura, vezes o comprimento até o nosso centro de dilatação da estrutura, ok, pessoal? Então, sempre o comprimento a ser utilizado é o comprimento até o centro de dilatação da estrutura. Esse é um exemplo típico de junta de dilatação, né? Nós temos também uma estrutura dividida por junta de concretagem. Existem alguns motivos de obtermos junta de concretagem, né? Ou num pano de laje muito grande, que a gente não consegue fazer toda a concretagem de uma vez, a gente vai deixar para concretar depois, né? Nós, então, temos uma diferença de idade de concretos ali, mas essa junta de concretagem específica que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, são faixas de concretagem, em que são utilizadas em panos de laje também muito grandes, em que a gente concreta uma parte, depois concreta a outra parte, deixa uma parcela, uma faixa ali sem concretar, deixa alguns dias ali, o ideal seria até meses, né? O ruim é que para que isso aconteça, a gente tem que deixar escorado por mais tempo. Então, nem sempre o pessoal da obra vai querer isso daí. Mas tem vezes que é necessário, principalmente quando você tem uma laje, ou uma estrutura muito comprida, e por algum motivo você não optou por fazer uma junta de dilatação, você pode fazer uma faixa sem concretar, concreta de um lado, concreta do outro, deixa essa faixa, as armaduras ali vão se traspassar, e depois de algum tempo que as movimentações devido à retração já aconteceram, e aí a gente vem e concreta essas faixas. E com isso a gente consegue resolver bastante essa questão das movimentações por retração também. Pessoal, um fator muito importante, já que estamos falando de junta de dilatação, as juntas de dilatação devem ser impermeabilizadas para evitar problemas de infiltração. É muito comum não ter muito cuidado com a questão da junta, né? E a gente tem infiltração aqui que gera problemas sérios, viu? E muitas vezes o leigo vai ver, né? Primeiro o leigo acha que a junta de dilatação é uma rachadura, né? E não é, né? Ela é uma rachadura desenhada, especificada em projeto, mas ela não precisa sofrer com isso, ela tem que estar saudável. Para que a junta de dilatação seja sadia, ela precisa ali ter uma impermeabilização feita direitinho, né? Então, senão, essa água vai entrar aqui e vai gerar problemas que ao longo de anos não vai dando manutenção, problemas que podem ser sérios. Olha só, vamos ver o que a nossa norma de concreto, a 6118, fala sobre junta de dilatação. Então, no item 3.1.10, está lá, junta de dilatação. É qualquer interrupção do concreto com a finalidade de reduzir tensões internas que possam resultar em impedimentos a qualquer tipo de movimentação da estrutura, principalmente em decorrência de retração ou variação de temperatura. Beleza. E olha a orientação da norma. As juntas de dilatação devem ser previstas pelo menos a cada 15 metros. Essa é o que a 6118 de 2023 fala. Na antiga NB1 lá, falava-se em 30 metros, né? No caso de ser necessário afastamento maior, devem ser considerados no cálculo os efeitos da retração térmica do concreto, como consequência do calor de hidratação, e da retração hidráulica e da variação de temperatura. Agora vamos ver o que fala no Eurocódigo. O que na norma europeia de 2010, o que está escrito lá? A norma europeia tem versão dela em todas as línguas dos países da União Europeia, né? Tem a versão em inglês, em alemão, e tem também a versão dos nossos colegas portugueses. Facilita muito para a gente, né? Então, vamos lá. Deformações do betão. Betão é concreto, né?
as consequências das deformações devido à temperatura, afluência e retração devem ser consideradas no projeto. Na análise global das estruturas de edifícios, os efeitos das variações de temperatura e da retração poderão ser omitidos, desde que sejam dispostas juntas afastadas de 30 metros para acomodar as deformações resultantes. Então, aqui, a orientação da norma europeia, ela é análoga à antiga NB1, né? Fala-se em 30 metros, mas fala aqui que pode ser completamente omitidos. Daqui para mais à frente nós vamos ver o que isso acontece, né? É complicado falar se pode ser completamente omitidos, mas na norma europeia diz que até 30 metros não precisa fazer o cálculo dos efeitos da variação de temperatura nem retração. Vamos ver o que fala esse documento do ACI, 224.R395. Juntas em construções de concreto. Lá nesse documento do ACI, ele reúne vários autores e as várias recomendações para os espaçamentos entre juntas. Olha só, nós temos aqui desde Lawrence, em 1907, até o PCA, né, o Portland Cement Association, de 1982. Então, nós vamos lendo juntos de cima para baixo. Lawrence falava-se em 23 metros para paredes. Hunter fala de 25 metros para paredes e de 9 a 12 metros para telhados sem insolação. Billig fala em 30 metros, comprimento máximo de edificações sem juntas. Wood fala de 30 a 35 metros. A gente já começa a ver que existe uma divergência na literatura. Esse é um assunto um pouco controverso, não existe consenso, tá, pessoal? Olha só o que fala a norma indiana. A norma indiana fala em 45 metros. Comprimento máximo entre juntas. 45 metros. Do PCA, fala em 60 metros. Comprimento máximo de edificações sem juntas. 60 metros. Então, a gente vê lá que da norma da 6118 atual, 15 metros, para o PCA, 60 metros, é muito diferente, né? 4 vezes mais. É muita coisa. Então, assim, não há consenso na literatura do quanto seria o indicado para o espaçamento das juntas. Mais à frente, nós vamos ver com detalhes por que isso acontece. E nessa recomendação da ACI, fala-se em 36 metros. Espaçamento indicado entre juntas. Ainda nesse mesmo documento, pessoal, eles apresentam vários processos, métodos semi-empíricos, teóricos e empíricos, dependendo do método, de recomendações para o comprimento máximo das juntas de dilatação relacionadas com a variação de temperatura do ambiente, né? Então, assim, a gente viu que em Fortaleza é 6 graus a variação uniforme de temperatura diária, em Goiânia seria 15. Se você for para o Canadá, outras regiões da Rússia, isso pode ser muito mais, tá? Pode ser 30, 40, dependendo de uma região muito árida, talvez até 50 graus de diferença de área de temperatura. Então, nesse primeiro método aqui, de Martin e Acosta, ele traz um método para cálculo do espaçamento máximo entre juntas de dilatação entre pórticos de um andar com vãos quase idênticos. Então, é uma estrutura bem simplificada, né, pessoal? Somente um andar, um pórtico, com vãos similares. Lá diz que, pelo próprio documento da CI, fala-se os resultados são bem conservadores, ou seja, valores pequenos desse comprimento máximo, né, o LJ, mesmo para estruturas bem rígidas. Lá eles apresentam em Fahrenheit e PES, né, feet. E aqui eu coloquei para a gente, fiz as continhas, coloquei para a gente em metros e Celsius, é o que a gente está acostumado aqui, que é o sistema internacional, né? Então a gente vê aqui que a gente primeiro faz a leitura da temperatura de projeto, rebate nessas curvas de R, olha só, as curvas R dependem da geometria e rigidez dos pilares. Então existe lá uma formulação para qual que é o valor de R em função das inércias, da própria espessura dos pilares, e a gente pega e faz a leitura à esquerda para saber qual que seria o comprimento máximo dessas juntas de dilatação. Então, dependendo aqui, a gente teria tanto juntas, tem como ter, se fosse uma
variação alta, 22 aqui, e esse R, 60, juntas de 15 metros, igual a nossa M18 fala. Mas para variações de temperatura menores e um R maior, provavelmente rigidezes menores de pilares, né? Ó, a gente pode ultrapassar os 90 metros. Então, mas lembrando que é um método muito simplificado de somente um pavimento. Aí lá também apresenta um novo método da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, em que já esse método para cálculo do espaçamento máximos entre juntas de dilatação para edifícios de múltiplos pavimentos. Então não era somente um andar mais. Isso aqui vale para edifícios de múltiplos pavimentos. A influência da temperatura em pórticos planos calculados linearmente elásticos foi comparado com movimentações reais registradas ao longo de um ano. Então houve monitoramento lá ao longo de um ano de algumas estruturas para chegar na formulação desse gráfico. Só que nesse mesmo documento do ACI fala que os resultados ainda assim são inconclusivos, pessoal. Então, um negócio, eu falei, um pouco nebuloso, sim. Novamente, eu coloquei aqui as medidas em metros e graus Celsius, então a gente vê aqui que depende bastante se é concreto ou se é aço. Então, quanto maior a variação de temperatura do lugar, menor o espaçamento permitido entre as juntas, né? Mas aqui, os espaçamentos permitidos aqui estão muito altos, né? 120 metros. Talvez se controlasse com várias juntas de construção, né? Várias faixas, mas mesmo assim, são estruturas muito longas, né? Existem estruturas do começo do século passado, com 100 metros, 120 metros de comprimento. Nesse próprio, se eu não me engano, nesse próprio documento da CI, tem essas estruturas lá, documentadas. Estruturas de 100, 120 metros, sem juntas de dilatação, mas com várias juntas de construção, né? Para tentar reduzir esses esforços de retração. Então, talvez, sim, a gente consiga uma estrutura de 120 metros, mas com inúmeras juntas de construção. Para o nosso caso aqui, sem juntas de construção, está um pouco fora da realidade, né? De 15 metros para 120 é algo assustador. Continuando, no mesmo recomendação da CI, tem um novo método. Então, nesse método aqui, os limites máximo e mínimo são baseados no método anterior. São aplicáveis a estruturas aporticadas com pilares rotulados nas fundações e com interior aquecidos. Então, olha só, depende muito do que está acontecendo no interior das estruturas também. Então, isso aqui, principalmente, Estados Unidos, Canadá, né, que tem questão de aquecimento das estruturas e que influenciam bastante. E olha só, pilares rotulados nas fundações. Igual a gente viu lá, ao rotular os pilares nas fundações, nós temos uma transferência de esforços menores. Então, esse gráfico aqui também é limitado para esse tipo específico de estruturas, né? Olha só, os criadores alegam que o gráfico é adaptável a uma vasta gama de edifícios. Entretanto, não recomendam para todas as situações. Igual eu falei, existem certas limitações disso daqui, né? E lá existem várias condições que aumentam ou reduzem o que está no gráfico aqui. Uma delas é essa que eu coloquei aqui para vocês, pessoal. Se o edifício é aquecido e também tem sistema de ar-condicionado, aumentar o comprimento permitido em 15%. Então, assim, é interessante que a variação de temperatura, uma estrutura que está completamente, vamos falar, em construção, né? Então está tudo aberto, aí sim a parte interna tem a mesma temperatura, ou quase a mesma da parte externa, né? Então a temperatura ambiente interno seria o mesmo do externo, mas como as nossas edificações são fechadas, né? A parte interna não está na mesma temperatura da parte externa. Isso também acrescenta o nível de dificuldade e variabilidade dos nossos parâmetros de projeto. Então, olha só, aqui, diferente do anterior, que nós tínhamos uma linha, uma reta, né, entre esses dois parâmetros, aqui a gente tem simplesmente uma linha vertical. Edificações aquecidas ou não aquecidas, né? A gente reduz bastante o comprimento ali das nossas juntas de dilatação. Mas a gente vê que o limite inferior seria 60 metros. Tá vendo? Que para qualquer variação de temperatura até maior do que 44 graus, eles recomendam lá 60 metros. Lembrando que os pilares estão rotulados nas fundações. Então, assim,
A gente, mais uma vez, consegue ver que tem uma divergência grande na literatura. Olha só, eu trouxe aqui os dados desse livro, que é sensacional, que é o The Handbook of Concrete Engineering, que fala sobre, no capítulo que fala sobre juntas e edificações. Olha só que interessante. O espaçamento entre juntas de dilatação depende de inúmeros fatores, dos quais dependem de variáveis muito difíceis de se estabelecer. Em estruturas de concreto armado, o espaçamento das juntas e a quantidade de armadura estão diretamente relacionados, ou seja, a escolha de um interfere no outro. A quantidade de aço deve ser incluída, quantidade suficiente de aço deve ser incluída para conter a fissuração entre juntas. Se a distância entre as juntas aumenta, a quantidade de aço deve ser aumentada para controlar a fissuração ao longo de uma distância maior. O formato da edificação definitivamente afeta o posicionamento das juntas. Qualquer mudança de direção, como edifícios em forma de T, L e Y, requer um cuidado maior a respeito da necessidade de juntas. Então, nós temos juntas por conta das variações verticais das nossas estruturas também. Olha só, nas figuras A e B aqui, nós temos juntas posicionadas onde existem mudanças de direção do edifício. Nesse aqui nós estamos vendo a edificação em planta, que tem o formato de T ou formato de L, em que quando existe a mudança brusca ali da seção, né, olhando em planta, é recomendável a gente fazer uma junta de dilatação ali. E no caso C, né, essa figura do lado direito, a junta é posicionada na junção entre o edifício mais alto e o mais baixo. E aí, gostou? Quer aprender um pouco mais? Quer ir mais profundamente nos assuntos de projetos de estruturas de concreto protendido? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural temos uma especialização em concreto armado e protendido, com professores que são grandes profissionais da aula. Aqui na nossa pós você vai vivenciar verdadeiramente o que é a prática de projetos. Nós temos aqui uma especialização onde cada etapa é um trecho de como o projeto de fato é executado. Quer conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação? Tem um link aqui logo abaixo de pré-matrícula. Essa pré-matrícula é sem compromisso, fica tranquilo, você vai lá, coloca seus dados, alguém do nosso time de especialista vai lá entrar em contato com você, marcar uma reunião para a gente te entender melhor, entender o momento que você está vivendo aí de projeto e ver se a pós realmente se encaixa contigo. Faz lá a tua inscrição e se permita conhecer o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente se vê.